Confirmado: corpo de homem encontrado boiando às margens do rio Amazonas, no município de Itacoatiara, é de pescador desaparecido após naufrágio durante forte temporal em Manaus. Familiares, junto ao Instituto Médico Legal IML, confirmaram a identificação do homem. Muito boa tarde, seguidores do Portal de Notícias LCJ, eu sou Leonardo Biasi. Neste momento são exatamente 15 horas e 21 minutos. É tarde de quinta-feira, 25 de setembro de 2025, e nós vamos atualizando informações sobre o último caso aqui na região metropolitana de Manaus, exatamente sobre este corpo que foi encontrado boiando às margens do grande rio Amazonas, passando aqui o município de Itacoatiara. Estivemos noticiando durante a noite de ontem, exatamente ali após familiares de Elinaldo dos Santos, de 49 anos, terem entrado em contato com o Portal de Notícias LCJ e informado que, através aí da veiculação da reportagem, eles estiveram identificando ali as características de um corpo a qual poderia ser de seus familiares, que seria de Elinaldo dos Santos, pois ele estava desaparecido desde o último domingo, quando esteve indo a pique a sua canoa, exatamente em um lago da colônia Antônio Aleixo, ali no Rio Solimões, bem nas imediações próximo do encontro das águas. Os relatos dão conta que o pescador estaria com outros dois amigos nessa canoa pescando e, no instante, um forte temporal esteve atingindo a região metropolitana de Manaus e, naquele momento, a canoa então virou e a embarcação indo a pique, os três ficaram à deriva. Posteriormente, ali os próprios populares, pescadores e amigos estiveram realizando as buscas, né, para que pudesse ali tentar encontrar uma das pessoas que não tinha sido encontrada, que era exatamente o seu Elinaldo dos Santos, este homem que aparece em suas imagens. Agora, de maneira impressionante, né, o corpo dele foi removido hoje pela parte da manhã para a capital Manaus. Ainda até mesmo estivemos levantando um outro caso de um jovem de 19 anos, né, que está sendo procurado também em nossos rios no Amazonas, e diante das circunstâncias ali foi totalmente descartado, pois o corpo identificado que estaria às margens de Itacoatiara deste senhor que está agora passando em sua tela, Elinaldo dos Santos, de 49 anos, um pescador que morreu no Rio Solimões após um forte temporal em Manaus, e o corpo veio descendo de maneira impressionante para Itacoatiara. Nós trouxemos essas imagens via satélite, a qual você pode ver também o mapa. Ao lado direito da sua tela é Manaus. Ao lado esquerdo, nas duas extremidades, é Itacoatiara. Então, vocês observam quanto esse corpo ele esteve percorrendo para chegar até Itacoatiara. Nós tivemos as informações, né, de munícipes aqui do Iracema, né, que entraram em contato com o Portal de Notícias LCJ, ali da Costa da Conceição, né, São Pedro do Iracema. Todos eles, né, enfatizavam que com certeza o corpo ele vinha de mais longe ainda. E por incrível que pareça, esse corpo veio lá do Solimões, exatamente nesse local onde estaria sendo feito as buscas. A guarnição de Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas ainda esteve ontem aqui em Itacoatiara, na extremidade aqui do rio Amazonas, fazendo algumas buscas para tentar localizar esse corpo, que possivelmente teria vindo descendo o rio, pois com certeza os bombeiros tinham relatos e confirmações de que teriam visto o corpo, né, de um homem descendo o rio. Então, os bombeiros militares de Manaus fizeram essas buscas e no momento ali não encontraram, né, voltaram para a capital Manaus em uma pequena lancha e posteriormente tiveram as informações que em Itacoatiara então estiveram encontrando um corpo à deriva. Né? Foi nesse instante que os familiares entraram em contato com o portal LCJ de Notícias.
nos repassaram essas imagens e eles estavam crentes que sim, era com toda certeza ali o senhor Elinaldo dos Santos, porque as características eram similares ali, a vestimenta dele preta, também que chamou a atenção após eles verem o nosso vídeo, né, enfatizando ali que realmente ele estava com uma vestimenta preta. Então todos os detalhes ali que eles estavam acompanhando, né, chamavam atenção, né, chamava muita atenção. E também deixamos um detalhe aqui para vocês. Os ribeirinhos que acompanhavam esse corpo descendo o rio Amazonas, muitos deles informavam que era do sexo feminino. Até pessoas que chegaram próximo do corpo informavam que era do sexo feminino, né? Então, realmente, ali após essa confirmação, a gente ter a conclusão que, com certeza, né, o seu Elinaldo foi reconhecido pelos familiares, eles estavam aguardando a chegada lá no Instituto Médico Legal. Nós estivemos instruindo, né, assim que eu tive contato, né, com a família, informei o horário que eles tinham saído por volta de 8 horas, 8h30, aqui de Itacoatiara, e solicitei, né, para que eles pudessem ir para o IML para fazer esse reconhecimento. Quando chegaram lá, eles estiveram identificando que sim, é do seu Elinaldo dos Santos. Então agora, nesse momento, é mais um caso, né, que a gente noticia para vocês, é mais uma repercussão também através aí do portal ICJ que chega em vários pontos aqui do nosso estado. É importante ressaltar que Manaus bate 39 pontos de audiência em nossa programação, então nós temos muito, mas muito mesmo seguidores que nos acompanham na capital amazonense, né? E realmente a gente tem uma dimensão aqui nesse momento, né, da proporção e a importância da divulgação aqui também, né, dos fatos e as ocorrências em nossa cidade. Tudo isso ajuda as famílias, né, nesse momento aflitas, né, tentando ter uma resposta. Olha, no caso aí do seu Elinaldo, eles estavam domingo, segunda, terça, quarta-feira, quinta-feira, aflitos ainda à procura de informações desse pescador, e somente após esse procedimento que puderam ter uma dimensão. E também, para vocês que acompanham a nossa programação, fica um aprendizado, né? Para muitas pessoas que informavam que ele teria sido torturado, que ele tinha sido espancado, que tinha hematomas na costa dele. Isso é comum, gente. Principalmente em ocorrências como essa. O sangue, né, coagular e aparecer hematomas, né, como se fosse de agressão. Isso é muito comum, é típico. A gente já acompanhou outros casos aqui na cidade de Itacoatiara, onde se tinha informação que até suspeita de agressão física, e quando chegou no IML foi identificado que não, era apenas sangue coagulado. Então fica o aprendizado também que a cor do cadáver, ela muda, né, ele fica bem mais pálido, né, como nós estivemos informando. Muitos entraram em contato aqui com o portal LCJ e informaram, não, mas não tem condição de ser o seu Elinaldo dos Santos, porque ele é moreno, ele é pardo, e o cadáver é branco, todo mundo viu que era branco. Não, o cadáver em si já estava durante todos esses dias percorrendo os rios, né, até chegar em Itacoatiara, estado de decomposição. Com toda certeza o cadáver estaria naquela coloração mais escura. E pasmem, ele perdeu grande parte, né, do cabelo, né? O senhor Elinaldo, ele tinha um cabelo bem baixinho, né? Não era tão grande. Tem umas imagens aqui, eu perguntei da família se ele costumava raspar o cabelo dele, só que não. Então isso também traz uma outra informação, que o couro cabeludo, né, ele não resiste à umidade, né, principalmente descendo um rio, né, dessas circunstâncias. Às vezes pode ser o peixe também, né, que esteve puxando ali, né, o couro cabeludo dele, mas enfim, essas são as informações que a gente transmite para vocês. Ele não era uma pessoa de aproximadamente 90 a 100 quilos. Outra curiosidade, a família me informou, né, que ele pesava uma faixa aí de uns 70, 75, né, ele não era uma pessoa muito alta. Então nos traz o conhecimento de que os corpos boiando por tanto tempo também eles incham, em decomposição eles ficam bastante inchados, e ali parecia uma pessoa de 100 quilos ou mais, né? Realmente é muito impressionante. Vamos aqui interagindo nos comentários. O pessoal está pedindo para mostrar aqui a imagem do satélite. Tá aí, eu trabalhei com essa imagem do satélite, eu botei nas duas extremidades, lado esquerdo Itacoatiara, lado direito Manaus, 266 quilômetros por via terrestre, pouco mais de 170 quilômetros de linha reta.
e por rio é mais longe ainda, é como se fosse na estrada também. Os comentários aqui do Natan Ferreira diz que ele veio baixando de Manaus até Itacoatiara, isso mesmo. Veio de lá, né, desse lago, tá bom? Que é o Lago da Colônia Antônio Aleixo, Rio Solimões, tá bom? Proximidades Encontro das Águas. Essa é a informação que eu tenho da família, Natan. Comentários aqui, coloca o mapa, né, para mostrar, tá aí, ó, o mapa. Esse é o mapa que a gente está desde cedo divulgando para vocês, né, informando sobre essa situação. Trabalhamos ontem com a imagem dele. É como a gente teve a certeza que seria 90% o corpo dele. Só que hoje surgiu uma informação de portais, né, da capital Manaus, né, que tiveram ali no momento noticiando que o corpo que foi encontrado era deste homem do lado direito. Chegou até a gerar uma dúvida. Como podem eles afirmarem que o corpo é deste homem do lado direito da sua tela, sendo que o IML ainda não chegou em Manaus? Né, que seria o corpo de Geandril, de 19 anos, que ele teria desaparecido na quarta-feira, pela parte da manhã. Ele, de acordo com as informações, ele estava guiando, manobrando uma embarcação, possivelmente pode ser um jet ski, algo do tipo, menor, a gente não tem muitos detalhes, mas informações dão conta que o Geandril, 19 anos, ele foi realizar uma manobra muito arriscada e a embarcação dele ali esteve indo a pique, né? Então, nesse instante, várias equipes se mobilizaram, inclusive Arpão, acionadas para fazer as buscas, e lá em Manaus já estavam noticiando que era ele do lado direito, sendo que o corpo estava aqui em Itacoatiara. Então, logicamente, mesmo com ali a pulga atrás da orelha, a gente observou que ele era um rapaz de pele branca, né? Mas mesmo assim entrei em contato com comunitários ali da Conceição, que ontem acionaram a gente aqui no Portal ICJ, e conversei com eles e informei qual a probabilidade, né, de um corpo lá em Coari vir descer para Itacoatiara. Não, com certeza, dá para chegar aqui em Itacoatiara, mas eu te garanto, se foi pela manhã o caso desse jovem, né, jamais ele chegaria a Itacoatiara pelo término da tarde ou passaria aqui às 6 horas da manhã, porque é muito longe o ponto onde ele desapareceu, esse jovem de 19 anos. Mas como nós tivemos ali 2 veículos, né, de comunicação que noticiaram, nós abrimos um parênteses hoje pela parte da manhã e noticiamos, mas deixamos claro que a possibilidade ali era quase nula de ser esse rapaz de 19 anos. E sim, o rapaz que nós noticiamos, o senhor que nós noticiamos ontem, o pescador que nós estivemos informando para vocês, realmente é a vítima, né, que foi encontrada, identificada. Tive em contato com a família, estou em contato com a família está em contato conosco desde ontem, e agora a gente afirma para vocês e confirma que o corpo vai ser liberado posteriormente pelo Instituto Médico Legal para que os familiares possam estar dando o último adeus a Elinaldo dos Santos, de 49 anos de idade. Né, um homem que estava desaparecido desde o domingo 21, quando estava pescando em uma canoa junto com outros 2 colegas, e após um forte temporal na capital Manaus, exatamente ali atingindo o lago da Colônia Antônio Aleixo, no Rio Solimões, a embarcação, a canoa virou, foi a pique e 2 se salvaram. Somente Elinaldo, infelizmente, desapareceu. Foi nesse instante que ele estava com camisa preta, cordão e relógio, veio descendo o rio Amazonas, chegando ao município de Itacoatiara. Então desvendamos aqui mais um caso em nossa transmissão no Portal LCJ, né? Desvendamos mais uma ocorrência através do nosso alcance aqui na região, no estado do Amazonas. Agradecemos de coração a confiança de cada um dos seguidores que sempre estão antenados conosco. Agradeço os comunitários aí do São Pedro do Iracema, pessoal da Costa da Conceição, né, que também ligou para a gente desde cedo falando sobre esse corpo, né, a todos os outros, as outras comunidades descendo o rio, né, que ligaram para a gente também, Boca do Padre, né, essas adjacências aí, ali descendo o rio Nossa Senhora das Graças, todos aí os seguidores que sempre acompanham a nossa transmissão, com certeza por internet via satélite, e estão antenados aqui no Portal LCJ. Quem está chegando em nossa transmissão, estão perguntando de quem é o corpo, é deste senhor que está na sua tela.
tá bom? Confirmado pela família a qual nós estamos em contato. Assim que chegou em Manaus, eles foram fazer o reconhecimento e identificaram no Instituto Médico Legal. Tem uma live pela parte da manhã, tá? Que estive divulgando para vocês, falando sobre essa ocorrência, da reivindicação de um outro cidadão que teria também desaparecido no Rio na quarta-feira, né? E que já estavam informando que seria ele, que tinha sido encontrado aqui em Itacoatiara. Tá bom? Achei muitas controvérsias ali na matéria. A matéria enfatizou que foi uma equipe, né, de buscas, né, de bombeiros que encontraram, né, que foi uma equipe de esquadrão que estavam ali fazendo essas buscas e encontraram o corpo dele, negativo. O corpo dele foi encontrado, foi por Ribeirinhos. Em Ribeirinhos chamaram o policial apaisano, o policial apaisano foi lá e laçou o corpo e trouxe. E quando a gente foi informado, ele já estava laçando o corpo, porque a gente já ia se deslocar lá para o local onde o corpo estava descendo. Passando aqui o estaleiro da Hermasa, bairro do Jauari. Já estava nas imediações ali da Equador, mais ou menos, o corpo deste homem. Então não teve nenhum tipo de busca. Teve buscas oficiais, sim, né? No outro caso, teve no caso deste senhor também teve, até aqui a divisa de Manaus. Eu fiquei sabendo que, junto com os familiares, que o Corpo de Bombeiros estava numa lancha pequena, fazendo buscas aqui no Rio, mas, de fato, o corpo dele foi encontrado por Ribeirinhos aqui, laçado para Itacoatiara, e no momento foi, então, conduzido para Manaus pelo Instituto Médico Legal IML. Muito obrigado aos comentários de cada um, a Claudete Reginaldo, a Francisca Silva, acompanhando a nossa transmissão, né? Também aqui o comentário de Lohana Saraiva, de quem é o corpo, Léo, desse senhor que está aí na sua tela. Foi Deus que fez ele boiar, né? Para Deus nada é impossível, diz a Adelina. Pois é, desceu muito, né, Adelina? Ele era daqui de Manaus, do bairro Jorge Teixeira. A canoa afundou no domingo. Isso mesmo, Ivo Brito. Ele é daí mesmo, tá? Do Jorge, Texas, tá? A gente, inclusive, transmitiu, informou ali que ele era lá do Jorge Teixeira ontem à noite. Né? Também aqui quem acompanha conosco, agradecendo aí aos comunitários que acompanham a gente também na capital, Manaus. E é isso, Maria Ivete, Léo, que bom que a família, né, encontraram aí, identificaram, né? Momento difícil, né? Mas eles vão poder aí sepultar o seu ente querido. Teve seguidores que eu estava informando, né, que se tivesse confirmado mesmo que era ele, né, que era o seu Elinaldo, que foi lá do Solimões, seria algo muito impressionante. Ele veio baixando desde Manaus, vulgo Bajor, isso mesmo. Veio baixando de Manaus. E aquilo que nós mencionamos, que eu mencionei, que eu tive a informação de mais de 10 horas descendo o rio, lá da Costa da Conceição, a gente calcula, tá, muito mais do que isso. Colocamos aí 16, 18 horas ou mais. Na verdade, o corpo dele veio desde domingo, né? O fato aconteceu domingo, tá? Da canoa, do temporal, aí veio segunda, terça, quarta. Ontem, quarta-feira, foi visto pela parte da manhã, então ele veio 2 dias descendo, né? O domingo todo, né? Já amanhecendo a segunda-feira toda, terça-feira toda e quarta-feira já começa a ser identificado na nossa área. Importante ressaltar que ela veio lá do Vai Vento também, né? Veio das outras comunidades de Itacoatiara, que é até a última comunidade que eu estive fazendo uma visita também. É muito longe aqui Itacoatiara, Vai Vento, longe demais, tá? É uma das últimas comunidades que nós temos aqui do município de Itacoatiara. Eles presenciaram, só que ali ninguém ali esteve atracando, né, o corpo, ninguém esteve laçando o corpo dele, tá bom, gente? E realmente é impressionante, né? Como corre a correnteza, como traz, né, um corpo desse para cá, para nossas imediações de Itacoatiara. Do mais, agradeço pela sua participação no oferecimento de todos os nossos colaboradores, RB Veículos, Ótica Visão para Todos, Honda Revemar, Baratão Material de Construção, Mix Internet de Comunicação e Arleson Celular Plus. Eu me chamo Leonardo Biasi, eu sou do portal LCJ Informação, aqui é sempre na hora, viu? Até a próxima.